Bom, vamos responder a questão 12 de outra forma. Primeiro vamos fazer aqui um diagrama de forças. A força que a partícula 1 exerce na partícula Q maiúscula é representada por esta seta. Isso aqui eu vou chamar de F1. A força que a partícula 2 exerce na partícula Q maiúscula é representada por esta força, que eu estou chamando de F2. Bom, anote pela simetria do problema, né, já que Q1 e Q2 são exatamente simétricas em relação à origem, suas posições são simétricas em relação à origem, então facilmente a gente percebe que a distância que separa Q1 da partícula Q maiúscula é 0,5, né? Porque isso aqui é 0,3, isso aqui é 0,4. Aplicando o teorema de Pitágoras, facilmente você chega a essa conclusão. O ângulo eu vou chamar de θ. Bom, o que a gente percebe? Que o módulo dessas forças são iguais, porque os módulos das cargas Q1 e Q2 são iguais, as distâncias que separam da carga Q maiúscula também são iguais, a 0,05. Portanto, o módulo das forças que as cargas 1 e 2 exercem sobre a carga Q maiúscula tem o mesmo valor. E a gente pode obter isso pela lei de Coulomb, aqui mostrada. Nós temos a constante eletrostática, aqui representa a carga, uma das cargas, eu botei aqui Q1, e aqui representa a outra carga Q maiúscula, que é 4 vezes 10 a menos 6. E aqui representa a distância que separa as cargas 1 da carga Q maiúscula, que nesse caso é 0,50 metros ao quadrado. E aí a gente encontra 0,288 newtons. Pois bem, bom, pela simetria do problema, é fácil de concluir que o componente da força 1 na direção y, né, eu posso representar aqui como sendo F2y, e o componente da força 2 na direção y, que eu representei aqui como sendo F2y, tem o mesmo valor que o da componente da força 1 na direção y. E, portanto, eles acabam se anulando. Portanto, não há contribuição dessas forças na direção y. Mas, no entanto, o componente da força 2 e o componente da força 1 na direção x têm o mesmo valor. De tal forma que a resultante vai ser duas vezes o componente da força 2 na direção x, que é a contribuição dessas duas componentes, representado aqui nesta figura. Ora, esse componente aqui a gente pode achar multiplicando apenas pelo cosseno, né? O valor da força, o módulo de uma das forças, vezes o cosseno do ângulo, como eu faço aqui. Nesse caso, o Fx, a força resultante na direção x, vai ser duas vezes o componente da força na direção x. Ou seja, duas vezes, basta pegar o módulo dessa força, F2, e multiplicar pelo cosseno, como eu ilustro aqui. Esse 2 é porque é a contribuição das duas forças. E aí a gente encontra essa força F2, a gente já achou aqui, né, como sendo 0,288 newtons. Então, duas vezes 0,288 newtons vezes o cosseno. O cosseno a gente pode calcular como sendo o cateto adjacente, que é 0,4, dividido pela hipotenusa, que é 0,5. Aqui eu coloquei, isso aqui representa o cosseno. Usando a calculadora, a gente acha 0,46 newtons. Espero que este método seja mais ilustrativo para o nível de vocês. Questão 13. Calcule o módulo do campo elétrico de uma carga pontiforme de 4 nanocoulombs em um ponto situado a uma distância de 2 metros da carga. A carga pontiforme pode ser qualquer objeto pequeno carregado com a carga Q, desde que as dimensões do objeto sejam muito pequenas em comparação à distância entre o objeto e o ponto do campo. Para respondermos essa questão, é importante conhecermos a expressão que define o módulo do campo elétrico, né, produzido por uma carga pontiforme. Neste caso, a expressão é dada aqui, é mostrada aqui, como sendo a constante eletrostática vezes o módulo da carga pelo quadrado da distância que separa a carga do ponto em consideração. Então, substituindo aqui os valores numéricos, né, aqui é a constante eletrostática, o módulo da carga é 4 vezes 10 a menos 9 coulombs e a distância são 2 metros. Aí, com o uso da calculadora, a gente encontra 9 newtons por coulomb. Esta é a resposta da questão 13. Questão 14. Vetor campo elétrico de uma carga pontiforme. Uma carga pontiforme de menos 8 nanocoulombs está localizada na origem. Determine o vetor campo elétrico para o ponto x igual a 1,2 metros e y igual a menos 1,6 metros. Bom, vamos representar graficamente esse ponto. Aqui nós temos
a partícula na origem com uma carga de menos 8 nanocoulombs. E o ponto que o problema se refere tem abscissa 1,2 metros e ordenada menos 1,6 metros. Portanto, esse ponto daqui. Como a carga é negativa, o vetor campo elétrico deve ficar dirigido para a carga. Então, está aqui a orientação do vetor campo elétrico. Para determinarmos esse vetor, nós vamos encontrar o vetor PO, onde O estou representando aqui a origem. O vetor PO é só pegar a origem, o ponto O, e subtrair do ponto P. Então, o ponto O eu represento como sendo OI mais OJ, e o ponto P eu represento como sendo menos 1, no caso aqui menos, né? 1,2i, que é a sua abscissa, menos, que é a sua ordenada, 1,6j. Se a gente subtrair a origem do ponto P, temos aqui o vetor que representa a direção e o sentido do vetor campo elétrico. Está aqui, nesse caso. Agora, essa distância entre P e a partícula é só calcular o módulo desse vetor PO, que nesse caso é a raiz quadrada da soma dos quadrados das suas coordenadas, que é menos 1,2 ao quadrado mais 1,6 ao quadrado. Isso dá 2 metros. Agora, podemos determinar o vetor campo elétrico, que nesse caso, o vetor campo elétrico é só multiplicarmos aqui, no caso, a constante eletrostática pela carga, dividirmos pela a distância ao cubo e multiplicarmos pelo vetor correspondente à direção PO, que nesse caso é menos 1,2i mais 1,6j. Isso dá menos 11i mais 14j. Bom, note que eu tive o cuidado de elevar a 3. Por que isso? Porque, na realidade, o vetor campo elétrico corresponde ao quê? Ao seu módulo vezes um vetor unitário. E aí, o vetor unitário, nesse caso, é pegar o próprio vetor e dividir pelo seu módulo. E, como o módulo desse vetor que estou tomando já tem a mesma distância entre o ponto P e a origem, então, por isso que aqui ficou elevado a 3. Está aí a resposta do problema. Questão 15. Duas esferas condutoras iguais, mantidas fixas, se atraem mutuamente, com uma força eletrostática de 0,108 newtons, quando a distância entre os seus centros é de 50 centímetros. Em seguida, as esferas são ligadas por um fio condutor de diâmetro desprezível. Quando o fio é removido, as esferas se repelem com uma força de 0,0360 newtons. Supondo que a carga total das esferas era inicialmente positiva, determine, letra A carga negativa inicial de uma das esferas e a carga positiva da outra esfera. Então, o problema pede para determinar as cargas iniciais das esferas. Vamos olhar cada uma das situações. São duas situações. Na primeira situação, as esferas elas se atraem com uma força que a gente pode obter pela lei de Coulomb, que nesse caso é dada por F igual a constante eletrostática, o produto do módulo das cargas, pelo quadrado da distância que separa seus centros. E aí a gente pode isolar o módulo do produto das cargas dessas duas esferas que a gente não conhece inicialmente. Aí, no caso aqui, vai ficar a força vezes o quadrado da distância, né? Que é a força vezes o quadrado da distância, dividido pela constante eletrostática. Substituindo aqui os valores numéricos, né? A gente obtém 3 vezes 10 a menos 12 coulombs ao quadrado, que é o produto das duas cargas. Bom, agora é bom prestar atenção ao seguinte, que uma das cargas deve ser positiva e a outra negativa, né? Por quê? Porque nós vimos que há atração entre elas. Se há atração é porque uma carga é positiva e a outra é negativa. Assim, o produto que a gente determinou, correspondente ao produto dos módulos dessas cargas, se tirarmos os módulos, né? Se tirarmos os módulos, o produto deve ser negativo e não 3 vezes 10 a menos 12. Isso aqui representa o produto dos módulos das cargas. E o produto das cargas, incluindo seus sinais, certamente é menos 3 vezes 10 a menos 12 coulomb ao quadrado. Por quê? Porque uma das cargas é positiva e a outra é negativa. Por isso que vai ficar aí o valor negativo. Agora vamos olhar a outra situação. A outra situação é quando as esferas são ligadas por um fio. Neste caso, haverá um equilíbrio. As cargas em excesso de uma vai passar para a outra até que elas fiquem com cargas de mesmo sinal, já que as esferas são idênticas.
E nesse caso, essas cargas no final da situação, ela vai ser positiva, né? Essas cargas serão positivas porque a carga líquida total é dita aí que é positiva. Então, nesse caso, a força eletrostática entre elas vai ser dada novamente pela lei de Coulomb, lembrando que agora elas têm mesma carga porque elas foram colocadas em contato por um fio. Então, eu vou chamar de Q essa carga, e ela é positiva. Nesse caso, a força é K, que é o quadrado, sobre D ao quadrado. Isolando o Q, nós obtemos essa expressãozinha, e agora só substituir os valores. A força foi dada como 0,0360 newtons, e é só substituir. A distância é a mesma, né? 0,500 metros, com 3 algarismos significativos. Aqui nós temos a força, elevar ao quadrado aqui a distância, que é a constante eletrostática. Usa a calculadora, e a gente obtém 1,0 vezes 10 a menos 6 coulombs. Agora, nós temos o valor de uma das cargas da esfera depois que elas entraram em contato. Se a gente somar as cargas das duas esferas, Q1 mais Q2, nós saberemos que esse resultado das cargas das esferas antes de ligá-las por um fio condutor e depois, esse resultado tem que ser o mesmo, porque as cargas têm que se conservar. Como agora as cargas são iguais das esferas a 1 vezes 10 a menos 6, então se eu somar essa carga de uma das esferas com essa carga de novo da outra esfera, eu vou encontrar 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Esse resultado tem que ser exatamente igual à soma das cargas das esferas antes de serem ligadas pelo fio condutor. Por que tem que ser iguais? Como eu disse, para se conservar a carga, a conservação de carga. Então, a soma das cargas antes tem que ser igual a depois. Portanto, nós temos aí duas equações, essa daqui e esta. Então, a gente só vai resolver. O produto das cargas é menos 3 vezes 10 a menos 12 e a soma das cargas é 2 vezes 10 a menos 6. Para a gente responder agora e chegar ao final da questão, né, é só resolver esta equaçãozinha do segundo grau. Nesse caso, uma das cargas ao quadrado menos a soma, vezes a carga, aqui é o produto das cargas, é igual a zero. Como chegar a essa equação? É bem simples, é só você isolar aqui uma das cargas, isole aqui Q2, por exemplo, e substitua... não, isso mesmo, desculpe-me. Você pode isolar aqui Q2, né? Nesse caso vai ficar 2 vezes 10 a menos 6 menos Q1. E esse resultado você coloca aqui, no lugar de Q2. E aí você obtém exatamente esta equação daqui, que é a equação do segundo grau. Bom, o discriminante da equação do segundo grau é b ao quadrado menos 4ac, né? Então, b nesse caso é esse número daqui, c é esse daqui. Então, a gente substitui aqui no discriminante e a gente encontra o delta como sendo 16 vezes 10 a menos 12. E aqui só extrair a raiz quadrada de delta que a gente encontra 4 vezes 10 a menos 6. As raízes da equação do segundo grau é obtida pela fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. E aí a gente encontra a carga como sendo 2 vezes 10 a menos 6, que é o valor de menos b, né? menos 2 vezes 10 a menos 6, vai dar 2 vezes 10 a menos 6. Mais ou menos, a raiz de delta, que nesse caso é esse resultado. Ok. E vamos dividir por 2a. Nesse caso, 2a, nesse caso aqui, vale 1. Então, dá essa equaçãozinha aqui. Agora, é só fazer aqui soma, né? 2 mais 4 dá 6, dividido por 2 dá 3. Conserva aqui a potência de 10. E o outro é 2 menos 4, é menos 2. Dividido por 2 dá menos 1. Isso aqui já são, certamente, os valores das cargas das esferas 1 e 2. Então, está aí o valor procurado. Respondendo assim a letra A e a letra B. Questão 16. 3 cargas pontiformes estão dispostas em linha reta. A carga 3, de 5 nanocoulombs, está na origem. A carga 2, de menos 3 nanocoulombs, está em x igual a 4 centímetros. E a carga 1 está em 2 centímetros da origem. Determine o módulo e o sinal da carga 1 quando a força resultante sobre a carga 3 for igual a zero, ou seja, a carga 3 deve estar em equilíbrio. Bom, então, lendo com cuidado a questão, a gente pode representar aqui um diagrama de força sobre a partícula 3, porque a pergunta é feita sobre a partícula 3. Então, vamos isolar a partícula 3, né? Vamos colocar aqui a
a partícula 1 na posição correspondente a 2 centímetros, a partícula 2 na posição 4 centímetros, como diz o problema, e a partícula 3 na origem. Então, se a gente observar aqui os sinais dessas cargas, a gente nota que, bom, primeiro é dito que a carga 3 está em equilíbrio, logo, a resultante tem que ser zero. Olhando aqui a carga 3 e a carga 2, a gente nota que elas têm sinais opostos, logo há uma atração. Como há uma atração, nós temos que concluir, né, obrigatoriamente que a carga 2, carga 3 e a carga 1 devem ter sinais iguais, deve ter uma repulsão para equilibrar a atração entre 3 e 2. Ora, então a gente conclui que o sinal da carga 1 é positivo, já respondendo aí uma parte da questão. Agora, para a gente determinar o valor correspondente à carga 1, né, que nesse caso é uma carga positiva, a gente pode aplicar aí a lei de Coulomb e depois calcular as forças, né, F31 e F32, e igualar essas forças. É o que eu vou fazer. Então, a gente vai exatamente determinar o módulo das forças F31 e F32 e, em seguida, igualar. Então, está aqui. Eu aqui já faço isso, igualo F31 com F32, igualo essa força com essa em módulo. Aqui estão as representações. Constante eletrostática, carga 3, carga 1, que é 3,1. E aqui a distância que separa a carga 3 da carga 1, que é 2 centímetros, eleva ao quadrado. Aqui do lado de cá nós temos a interação entre 3 e 2, entre a partícula 3 e a partícula 2. Nesse caso aqui é Q3, Q2, né? Dividido pela distância, que nesse caso são 4 centímetros. Veja que não precisou transformar para metro, porque de um lado e de outro eu vou cancelar aqui as unidades, não vai ter problema. E aí a gente pode cancelar aqui nesse caso a constante, K, no caso aqui Q3 também podemos cancelar de um lado e do outro, só resta Q1 e Q2. Está aqui Q1 e Q2. Q2 já foi dado aqui no problema e é 3 nanocoulombs, que aqui já está em módulo. E, bom, aqui o que temos que fazer é apenas isolar agora aqui Q1. Então, o módulo de Q1, multiplicando 4 por 3 e dividindo por 16, a gente conta 0,75 nanocoulombs. Lembrando que Q1 é positiva, então basta tirar o módulo e escrever como sendo 0,75 nanocoulombs. Este aqui é o valor da carga 1. Ela é positiva e vale 0,75 nanocoulombs. Questão 17. Três cargas pontuais estão localizadas em uma linha reta, onde Q1 vale 6 microcoulombs e Q2 vale 1,70 microcoulombs e Q3 é menos 2 microcoulombs. As distâncias que as separam são de 3 centímetros, que é a distância entre 1 e 2, e 2 centímetros, que é a distância entre a carga 2 e 3. Calcule o módulo e o sentido da força elétrica resultante exercida sobre Q1, sobre Q2 e sobre Q3. Bom, esta é uma questão um pouco longa, né, como algumas outras aí que já fizemos, onde nós vamos analisar a interação das forças de duas das cargas sobre uma terceira carga. Bom, vamos começar então com a carga 1. Devemos fazer um esquema para ilustrar o problema. Então, aqui está basicamente um esquema interessante que ajuda a gente a entender melhor o problema. Vamos colocar a carga 1 aqui, nessa posição, Q1, a carga 2 aqui, né? Q2, a distância de 3 centímetros de Q1, e aqui nós vamos colocar Q3, que está a 2 centímetros de Q2. Bom, agora nós vamos fazer um estudo da carga 1. Para a gente verificar qual é a força que a carga 2 e 3 exerce na carga 1, nós vamos representar aqui os vetores. Note pelo sinal das cargas, né? Q1 é positivo e Q2 é positivo. Então, entre 2 e 1 há uma repulsão. Então, sobre essa carga há uma repulsão, mostrada aqui pela seta vermelha. F12 representa a força de repulsão entre a carga 2 sobre a carga 1. E F13, notamos que há uma atração, já que eles têm sinais opostos. Então, aqui há uma atração. Agora é só aplicar a lei de Coulomb e depois fazer as operações devidas. Então, aqui eu calculo o módulo de F12, né? Isso aqui, que nesse caso é só multiplicar as cargas 1 e 2 pela distância, e dividir pelo quadrado da distância, que é 3 centímetros, aqui eu tenho que transformar em metro.
que é o valor da constante eletrostática, representado aqui. Então, usando a calculadora, a gente encontra 89,9 newtons. Essa é a força com que a partícula 2 exerce na partícula 1, que é essa repulsão. Para saber aqui a atração entre 1 e 3, novamente a gente aplica a lei de Coulomb, e agora a gente tem que ter o cuidado de somar 3 centímetros com 2 centímetros, já que isso aqui representa a distância entre 1 e 3. E aqui novamente, constante eletrostática, aqui é a carga 1, aqui é a carga 2 e aqui é a distância que separa essas partículas. A gente encontra 43,15 newtons. Bom, agora nós vamos achar a resultante entre essas, a força resultante que atua sobre Q1. Bom, como eu escrevi aí na forma escalar, a gente vai subtrair, nesse caso, a força, o módulo da força 1,2 dá 1,3. Nesse caso, dá 46,7 newtons. E o sentido é dirigido para a esquerda. Ou então podemos representar pelo sinal negativo, menos 46,7 newtons, para ilustrar essa questão do sentido. Ou deixar assim mesmo, mas deixar bem claro que o sentido da resultante é na direção do eixo X, apontando aí para a esquerda. Determinar a interação a força de interação das partículas 1 e 3 sobre a partícula 2, a gente vai fazer o seguinte aqui, representar o diagrama de forças. Bom, aqui eu coloquei novamente o diagrama, a representação do problema, para a gente entender melhor a questão dos sinais. Aqui veja que a carga 2 tem o mesmo sinal que a carga 1, há uma repulsão, né? Essa repulsão eu vou chamar de F21, a força com que a partícula 1 exerce na partícula 2. E aqui nós temos F23, que é uma atração, já que elas têm sinais opostos. Está aqui a ilustração. Agora, é só aplicar a lei de Coulomb para achar. Note que F21 não precisa calcular. Nós sabemos que F21 é igual a F12, né, pela terceira lei de Newton. E dá, nesse caso, 89,9 newtons já foi obtido. F23 é só aplicar aqui, novamente, a questão da segunda lei de Newton, ou desculpe-me, a lei de Coulomb. E aí a gente obtém o valor de 67,4 newtons. Essa aqui é a força que a partícula 3 exerce sobre a partícula 2. Bom, como eu escrevi aqui na forma escalar, então a resultante a gente tem que somar esses escalares, né? Já que elas estão no mesmo sentido. Então, quanto é que dá a resultante? A resultante dá aproximadamente 157,3 newtons. Essa é a força resultante que atua sobre a partícula 2. Agora, para a gente achar a força resultante sobre a partícula 3, a gente vai aqui observar que a partícula 1 exerce uma força de atração sobre a partícula 3, né? E aí a gente pode representar aqui através desse vetor, essa seta aqui que representa a interação entre a partícula 2 sobre a partícula 3. Bom, a força que a partícula 1 exerce na partícula 3 também é uma força de atração, já que elas têm sinais contrários. E nesse caso é representado aqui com F31. Agora a gente vai vai só somar esses valores. Não precisa calcular nada, a gente já tem essas forças, né, pela terceira lei de Newton. A gente sabe que F32 é igual a F23 e vale 67,4 newtons. Já foi obtido aqui no problema anterior. E F31 foi obtido no problema no item A, como sendo 43,15 newtons, né, que é igual a F13. Então é só somar essas duas e a gente encontra aí 114,1 newtons dirigido para a esquerda, né? Então está aí respondido a questão 17. Questão 18. Uma casca esférica não condutora com raio interno de 4 cm e um raio externo de 4 cm possui uma distribuição de carga não homogênea. A densidade volumétrica de carga, ρ, é a carga por unidade de volume, medida em coulombs por metros cúbicos. No caso dessa casca, ρ é igual a B dividido por R, onde R representa a distância em metros a partir do centro da casca e B vale 3 microcoulombs por metro quadrado. Pergunta-se qual é a carga total da casca. Bom, esse é um problema um pouco complicado, entre aspas, né? Não é tão complicado, mas exige um nível de raciocínio maior, porque aqui envolve uma integral, uma integração. Nesse caso, observe que a densidade volumétrica é definida como sendo
a carga pelo volume. Na forma diferencial, né, a gente pode escrever a densidade volumétrica como sendo dQ sobre dV, de tal forma que nós podemos isolar isso aqui, a diferencial da carga, como sendo a densidade vezes a diferencial do volume. Isso aqui eu vou chamar a minha expressão de 1. Lembre que ρ, a densidade volumétrica, é B sobre R, onde R é o raio, é a distância do centro ao ponto em consideração. Bom, como o volume de uma esfera é calculado como sendo 4/3 de πr ao cubo, então a gente pode calcular a diferencial do volume. Então, a diferencial do volume aqui, nesse caso, vai ser 4/3 de π. Aqui a gente deriva r ao cubo, nesse caso dá 3r ao quadrado, e multiplica pela diferencial de r. Bom, simplificando, a gente encontra 4πr ao quadrado de r. Então, a gente já tem aqui o valor de dV, a diferencial do volume. Agora é só substituir aqui em 1 para a gente encontrar uma expressão mais compacta para dQ. Então, substituindo 2 em 1, a gente encontra que dQ é igual, nesse caso aqui, ρ é dado no problema como sendo B sobre R, então está aqui B sobre R, vezes dV, né? Rho dV. dV, nesse caso, é 4πr ao quadrado dr. Então, está aqui. Simplificando r ao quadrado com r, a gente encontra 4π B vezes R dr. Muito bem, agora nós temos aí como a carga varia. Agora é só integrar desde R 4 centímetros até um R de 6 centímetros que a gente obtém o valor da carga procurada. Bom, aqui está, então nós vamos passar a integral aqui em ambos os membros. Então a carga total vai ser a integral R de 0,040 metros, né? Isso colocado em metros, até 0,060 metros, deste valor aqui, que é o integrando 4πb r dr. Então, isolando aqui as constantes, né, que é 4πb, e integrando aqui o nosso r, aqui é só somar 1 ao expoente e colocar no denominador, dá r ao quadrado sobre 2, e lembrando dos limites, né, da integração. Então, aqui fazendo as contas, né, simplificando aqui 4 com 2, né, dá 2π. O valor de B é calculado como sendo, dado como sendo 3 microcoulombs por metro quadrado. E aqui a gente vai substituir aqui o limite superior, a gente vai colocar no lugar de R, vai ficar 0,060 metros ao quadrado e subtrairmos de 0,40 colocado aqui ao quadrado. Isso nos dá, fazendo aqui a conta, 0,038 microcoulombs. Este é o valor, é a carga total da casca nesse problema. Questão 19. A figura mostra uma barra de plástico com uma carga -Q, uniformemente distribuída. A barra tem a forma de um arco de circunferência de 120 graus de extensão e raio R. Os eixos de coordenadas são escolhidos de tal forma que o eixo de simetria da barra é o eixo X e a origem P está no centro da curvatura do arco. Em termos de Q, Rzinho, qual é o campo elétrico E produzido pela barra no ponto P? Bom, vamos responder essa questão. Essa questão é uma distribuição contínua de carga. Então, vamos primeiro ilustrar aqui para vocês a questão do elementozinho aqui ds. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse arco que está carregado e vamos fazer um pequeno corte aqui, chamaremos isso de ds, o comprimento desse pequeno arco. E esse arco, esse pequeno corte, esse elementozinho aqui de comprimento, ele tem uma carga que eu vou chamar de dQ. Então, essa carga aqui produz na origem aqui, no ponto P, um campo elétrico que é apontado para esse arco, que eu vou representando aqui por dE, já que essa carga é negativa. Então, aqui nós temos o campo elétrico que eu vou chamar de dE. Eu posso agora decompor esse campo elétrico em dois componentes, um na direção horizontal, que eu chamo dE no eixo X, dEx, e um campo na direção vertical, que é a componente desse elementozinho aqui do campo elétrico, na direção vertical, na direção Y, que eu estou chamando aqui de dEy. Bom, por questão de simetria, se eu pegar o mesmo elemento no lado oposto em relação ao eixo X, então a gente nota que o campo elétrico será dirigido nessa direção. E um dos componentes do campo elétrico na direção vertical, no caso aqui na direção Y, vai exatamente cancelar o componente na direção oposta, que eu tomei aqui como sendo esse daqui. Então, na direção vertical, a gente nota que o campo elétrico, por questão de simetria, é zero o campo elétrico resultante.
Então, o que interessa para nós é apenas a direção horizontal. Bom, nesse lado de cá eu tenho uma contribuição de dEx. Do lado de cá, nós temos a contribuição igualzinha. Então, o campo elétrico resultante é duas vezes o campo elétrico na direção x produzida pela região superior aqui desse arco. Ou seja, eu vou calcular o campo elétrico devido a essa distribuição acima do eixo x e vou multiplicar por 2. Primeiro, note também, é importante vocês notarem que o campo elétrico produzido por esse elementozinho aqui equivale ao campo elétrico de uma partícula de carga Q separado por uma distância r, que é a distância que separa o ponto P ao elementozinho aqui que eu estou chamando de R. Então, eu posso escrever como sendo dE igual a K dQ sobre R ao quadrado. Só que o meu dQ, a carga aqui, a gente pode calcular através dessa expressão, né? A densidade de carga é a carga dividido pelo comprimento, que nesse caso aqui é ds. Isolando aqui dQ, eu vou encontrar a densidade vezes o elementozinho aqui, ds. Então, eu vou substituir esse resultado aqui. E aí nós temos esse resultado aqui, né? Pois bem, agora nós vamos fazer o cálculo para achar o campo elétrico. Bom, vamos calcular essa componente aqui na direção x, né, do campo elétrico. Para a gente achar o valor da componente do campo elétrico na direção x, né, nessa direção aqui, basta pegar o valor obtido aqui, o meu dE, e multiplicar pelo cosseno desse ângulo, cosseno de θ. É o que eu fiz aqui, ó. dE cosseno de θ. Mas eu tive o cuidado de multiplicar por 2, como eu já tinha colocado. Eu vou calcular a contribuição acima e vou multiplicar por 2, porque a cada elemento simétrico eu tenho dois componentes na direção x que são iguais. Então, eu multiplico por 2. E aqui eu obtenho o campo elétrico resultante. Desses dois elementos aqui, vai me dar esse daqui. Então, se eu integrar agora, né, isso aqui eu vou obter o resultante. Mas antes de fazer isso, vamos pegar esse resultado aqui, ó, e substituir, né? Substituir aqui, dE cosseno de θ. Então, 2 vezes dEx, que é dE cosseno de θ. Nesse caso, o θ vai variar de 0 a 60 graus, porque nós só estamos calculando acima do eixo x. Bom, substituindo assim o valor do campo elétrico, né? Daquele elementozinho, que é K lambda ds sobre R ao quadrado, aqui nós encontramos 2K, né? Lambda ds sobre R ao quadrado, vezes o cosseno de θ. Bom, outra coisa que a gente nota aqui é que esse ds, esse elementozinho, pode estar relacionado com o ângulo. É o que eu vou fazer aqui. Se a gente pegar aqui esse elemento de arco, né, e escrever aqui, mostrar aqui na figura, a gente nota que esse ângulo aqui para um elementozinho ds, a gente tem um ângulo central dθ, e a relação que há entre esse ângulo central dθ, esse elementozinho aqui, com o ds e o raio, é exatamente essa daqui. dθ é igual a ds sobre r. E aqui eu posso isolar ds multiplicando o raio vezes o elemento do ângulo aqui, nesse caso dθ, em radianos. E aí eu substituindo aqui, né, a gente acha que dr, o elementozinho aqui do campo elétrico resultante devido a essas duas contribuições, vai ser 2 vezes K, lambda R, ds aqui no caso é R de θ, dividido por R ao quadrado, vezes o cosseno de θ, que é o cosseno de θ. Bom, isolando aqui então, fazendo aqui as devidas simplificações, né? Aqui o meu R com R ao quadrado, vai dar R. E aqui eu posso isolar então o meu dθ, já que R é constante, lambda, K são constantes. E aí eu posso integrar, né? Integrando isso daqui, para a gente, sobre todo esse arco que está, elemento de arco que está acima do eixo x, vou integrar de 0 a um θ0. Nesse problema, o nosso θ0 vale 60 graus, que já já a gente vai essa transformação. Então, aqui integrando de 0 a θ0, 2K lambda R, cosseno de θ de θ, que eu estou integrando essa parte daqui. Bom, isso aqui é constante, como eu já tinha dito, pode sair da integral, fica só o integral de um cosseno, que nesse caso é seno, de 0 a θ0. Bom, o resultado, né, o limite superior menos o limite inferior aqui no caso é 0, o seno de 0 é 0, então isso não há contribuição, só a contribuição desse ângulozinho aqui.
Então, o resultado é esse daqui mostrado na tela em vermelho. 2K lambda R vezes o seno de θ, θ0. Onde, nesse caso, θ0 é 60 graus. A gente já poderia substituir aqui. 60 graus eu vou escrever como sendo π sobre 3 radianos, já que eu vou encontrar aqui, vou procurar aqui uma relação para colocar o meu resultado em função da carga, como é pedido no problema, para achar o campo elétrico em função da carga. Bom, aqui está o resultado, né? A densidade de carga, nesse caso, é menos a carga dividido pelo o comprimento de arco correspondente a esses 120 graus, que nesse caso é como 60 graus é π sobre 3, 120 graus é 2π sobre 3 radianos, vezes o raio, né, que isso aqui seria o comprimento de arco correspondente. É só pegar o ângulo em radiano e multiplicar pelo raio. Então, eu tenho a densidade de carga. E aqui, substituindo então esse resultado na densidade de carga e arrumando os resultados, a gente encontra esse resultado aqui em vermelho, que representa o campo elétrico resultante. Questão 19. A figura mostra uma barra de plástico com uma carga menos Q uniformemente distribuída. A barra tem a forma de um arco de circunferência de 120 graus de extensão e raio R. Os eixos de coordenadas são escolhidos de tal forma que o eixo de simetria da barra é o eixo X e a origem encontra-se no ponto P, no centro da curva do arco. Em termos de Q maiúsculo e R, qual é o campo elétrico produzido pela barra no ponto P? Bom, para resolver este problema, nós vamos aqui primeiro fazer o seguinte: nós vamos escolher um pequeno elemento do arco, que eu vou chamar de ds, e vamos imaginar que nesse comprimentozinho aqui, nesse elemento, haja uma carga dq. Então, essa carga ela vai produzir nesse ponto um campo elétrico que é dirigido para o próprio arco, já que é uma distribuição negativa de carga. Então, o campo elétrico é apontando para o arco, nesse caso, para o elemento ds. Bom, esse campo elétrico pode ser calculado por esta expressão, que neste caso nós vamos considerar aqui K como a constante eletrostática, dq a carga aqui nesse elementozinho ds, dividido por r ao quadrado, que é a distância que separa o ponto P do elemento de arco. Bom, a carga dq a gente pode encontrar através da relação a densidade linear de carga é igual a carga dividido pelo elemento de comprimento. E assim a gente pode isolar dq como sendo a densidade linear de carga vezes o comprimento de arco correspondente, que é o meu ds. Bom, agora a gente vai decompor, né? Dá para a gente decompor o campo elétrico nos seus componentes horizontal e vertical. E eu vou chamar esse componente horizontal de dEx e o vertical de dEy. Muito bem. Por questões de simetria, dá para concluir que o componente do campo elétrico na direção vertical é zero, o campo elétrico resultante na direção vertical, ou seja, na direção do eixo y. Por quê? Porque se a gente pegar um elemento simétrico como esse daqui, nós vamos notar que o campo elétrico agora tem uma componente que é oposta à componente vertical do arco que está acima do eixo x. Então, a resultante aqui vai ser zero. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular o campo elétrico devido a essa distribuição de carga do arco que está acima do eixo x e vamos obter a componente elétrica na direção do eixo x e vamos multiplicar por 2, que é a contribuição desse outro elemento aqui que está abaixo do eixo x, o elemento, esse arco. Pois bem, para a gente fazer esse cálculo, né, então o nosso campo elétrico resultante, no caso aqui na figura, o campo elétrico resultante desses dois elementozinhos é dado pelo duas vezes a componente do campo elétrico na direção x. Agora, essa componente daqui, na direção x, é muito simples de obter. Basta pegar o módulo do campo elétrico, tá, ok? O módulo do campo elétrico e multiplicar pelo cosseno desse ângulo, que aí a gente obtém a componente do campo elétrico na direção horizontal.
e multiplico por 2 porque há uma contribuição do elemento simétrico. E o ângulo eu vou fazer variar de 0 a θ0, que no problema vai ser 60 graus. Bom, agora que nós já temos essa relação, podemos substituir aqui, né, o valor do campo elétrico devido a essa distribuição aqui de carga nesse elemento ds, que nesse caso é k lambda ds sobre r ao quadrado. Vamos levar esse resultado para aqui, né? Para aqui, ó. Nesse caso vai ficar 2k lambda ds sobre r ao quadrado vezes o cosseno do ângulo. Bom, por outro lado, esse elementozinho ds aqui a gente pode escrevê-lo assim, como mostra essa figura. E há uma relação entre esse elemento de arco, esse comprimento de arco, o ângulo correspondente a esse comprimento de arco e o raio. E nesse caso é o ângulo central, é o comprimento de arco dividido pelo raio, como mostra aqui esse resultado. E aí a gente pode isolar, nesse caso, o ds, escrever em função de θ, do ângulo θ. Então vamos substituir esse resultado aqui. Aí a gente vai obter que o elemento correspondente ao campo elétrico resultante devido a esses dois elementozinhos, ds e o seu simétrico, é 2k lambda r dθ sobre r ao quadrado, né? Substituindo aqui o nosso ds aqui por r dθ, Bom, aqui dá para simplificar r com r ao quadrado e aí nós obtemos este resultado. Bom, agora nós podemos integrar, né, de 0 a θ0. E aí, quando a gente integra, a gente vê que tem algumas constantes, como é o caso aqui de k, lambda, r, são constantes. R é constante porque a distância de qualquer ponto do arco à origem, aqui é o ponto P, se mantém sempre o mesmo, que é o valor do raio da circunferência. Bom, nesse caso aqui, após simplificação, a gente nota que a integral fica bem simples, a integral do cosseno. E a integral do cosseno é seno. E aí a gente substitui os valores e obtemos, no caso, 2k lambda r vezes o seno de θ0, já que o seno de 0 é 0. Bom, o θ0 nesse caso é 60 graus, que em radiano é só multiplicar por π e dividir por 180. A gente conta π sobre 3. Agora nós podemos calcular a densidade de carga. Nesse caso, a densidade de carga, nesse caso, é só dividir a carga, né, por 2, no caso, pelo comprimento. O comprimento do arco aqui, neste caso, é 2 vezes π sobre 3 vezes o raio, ou seja, é o ângulo em radiano, nesse caso são 120 graus, e 120 graus é 2 vezes 60, e a gente já obteve aqui o valor de π sobre 3 para representar os 60 graus em radianos, então a gente multiplica por 2, aqui a gente obtém o comprimento o ângulo correspondente a 120 graus em radianos e multiplicamos pelo raio, assim a gente obtém o comprimento deste arco de circunferência. E aí é só dividir a carga por esse comprimento, a gente encontra a densidade de carga. Bom, substituindo essa densidade de carga aqui no resultado aqui do que obtivemos, né, esse resultado aqui, a gente chega a esta resposta. Questão 20. Na figura ao lado, duas pequenas esferas condutoras de mesma massa m e mesma carga q estão penduradas em fios não condutores de comprimento L. Suponha que o ângulo θ é tão pequeno que a aproximação tangente de θ seja aproximadamente igual a seno de θ. Letra A. Mostre que a distância de equilíbrio entre as esferas é dado por esta expressão. Se L é igual a 120 centímetros, M 10 gramas e x vale 5 centímetros, qual é o valor do módulo da carga aqui? Para resolver a questão, vamos identificar as forças que atuam na carga Q. Note que as forças que atuam em uma das massas é o seu peso, a força exercida pela Terra sobre ela, e a força de repulsão, que é a força elétrica, representada aqui por este vetor. Além disso, tem a força de tração, que é exercida pelo cordão sobre a massa. Bom, isso está em equilíbrio. Como isso está em equilíbrio, é fácil de concluir que a tração corresponde
o módulo da tração corresponde ao módulo da força resultante entre a força elétrica e o peso. Portanto, isto forma um triângulo, como mostra aqui a figura. Nós temos aqui, no caso, a hipotenusa como sendo a tração, aqui nós temos o peso e aqui nós temos a força elétrica. Então, esse ângulo θ, né, corresponde exatamente ao ângulo entre a vertical e o fio de comprimento L, que é esse aqui. Então, a gente pode achar a tangente de θ aqui, que nesse caso é dividir a força elétrica pelo peso, como eu mostro aqui. Então, a tangente de θ é a força elétrica dividida pelo peso, que nesse caso, devido ao ângulo ser pequeno, isso é aproximadamente igual ao seno de θ. Bom, assim eu posso isolar a questão da força elétrica. A força elétrica, então, vai ser o quê? Vai ser aproximadamente igual ao seno vezes o peso. Só que a força elétrica é calculada multiplicando a constante eletrostática, que é 1 sobre 4πε0, vezes o produto do módulo das cargas. Nesse caso, vai dar aqui ao quadrado, já que as cargas são iguais, dividido pelo quadrado da distância, que nesse caso aqui é x. Nesse caso aqui vai ficar x ao quadrado. Aqui é a força elétrica, força eletrostática. O peso vezes o seno do ângulo. O seno do ângulo é só pegar e dividir aqui desse triângulo, dá para a gente calcular. Nesse caso, o seno de θ vai ser x sobre 2, que é a metade desse comprimento, dividido pela hipotenusa, aqui nesse caso é L. Então, eu coloco aqui x sobre 2 dividido por L é o seno de θ. Eu posso substituir esse valor aqui, né, nessa expressão. E aí a gente obtém que é o quadrado sobre 4πε0x ao quadrado é igual ao peso vezes o seno, que nesse caso é x sobre 2L, depois que a gente simplifica aqui. E aí eu posso isolar x. Então, esse x aqui eu multiplico por esse x ao quadrado, dá x ao cubo, né? E esse 2L aqui o 2 aqui dá para simplificar com 4, fica 2πε0, esse L passa para cima, né? Fica aqui é o quadrado L e o mg vai para o denominador, tá aqui. Portanto, essa aqui é a relação. Essa relação é equivalente a esta. É só extrair a raiz cúbica que a gente obtém esse resultado. Agora, para a gente responder a letra B, é só substituir os valores numéricos. Mas antes de fazer isto, é importante isolar q ao quadrado. Quem é q ao quadrado? Q ao quadrado vai ser igual a 2πε0 mg vezes x ao cubo dividido por L. Então, agora é só colocar os valores numéricos aqui, a massa, colocar em quilo, né? Nesse caso aqui seria 10 gramas dividido por 1000. A distância tem que ser em metros, aqui está em centímetros, tem que dividir por 100. Botar aqui elevar ao cubo, a gravidade é 9,8. ε0 é a permissividade elétrica do meio, é 8,85 vezes 10 elevado a menos 12. E L é 1,20 metros, né? Isso aqui usando a calculadora e resolvendo a gente acha o valor mais ou menos, né? A carga é mais ou menos 2,4 vezes 10 a menos 8 coulombs. E assim a gente conclui esse trabalho aqui. Espero que tenha resolvido, tenha gostado dos cálculos, né? Dos problemas que foram solucionados aqui nesse material. Um abraço a todos.